Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Nessa aula, a gente vai estudar calor sensível e calor latente. A gente entra no ramo da física que a gente chama de termologia, que é o estudo dos fenômenos térmicos. E aí, como introdução, vamos pensar em situações do dia a dia onde existe troca de calor. No primeiro exemplo, vamos pensar num cubo de gelo que está derretendo. O que acontece quando a gente tem um cubo de gelo derretendo? Ele está recebendo calor do ambiente. Esse calor que ele recebe faz com que ele derreta. Na segunda situação, a gente tem uma panela esquentando água no fogo. O que acontece é que o fogão está transferindo calor para a panela, que está transferindo calor para a água, que por sua vez está vaporizando. Vamos passar direto para a definição de calor sensível. Calor sensível é o calor que, recebido ou cedido por um corpo, provoca nele uma variação de temperatura. Então, vamos pensar na situação da panela aqui. Vamos supor que a gente colocou água gelada na panela. É, é, a partir do momento em que eu coloco essa água no fogo, a temperatura dela vai subir, certo? Vai subir até os 100 graus, que é ali o ponto de ebulição da água. O calor que está envolvido nessa variação de temperatura da água é justamente o calor sensível. A explicação para isso é a seguinte: é a denominação dada à energia térmica que altera a energia cinética de translação das partículas, e sendo essa energia cinética diretamente ligada à temperatura do estado físico. O que isso quer dizer? Quando um corpo recebe calor, por exemplo, as moléculas dele, as partículas daquele meio, vão passar a se mover mais rápido, vão passar a um grau de agitação maior. Quanto maior o estado de agitação das partículas, maior a temperatura. Então, por isso que a gente fala em calor sensível. Energia cinética, energia do movimento das partículas. A definição de calor latente é a seguinte: é o calor que, recebido ou cedido por um corpo, provoca nele uma mudança de estado físico. Então, vamos voltar lá de novo? Por exemplo, do cubo de gelo. Quando o cubo de gelo está derretendo, aquela água, né, que gelo nada mais é do que água, está alterando seu estado físico de sólido para líquido. Nesse processo, a gente tem um calor latente, mudança de estado físico. Mesma coisa quando a água começa a ferver ou vaporizar. Ela passa do estado sólido para o gasoso. Então, também nessa situação é o calor latente que está envolvido. Quando ocorre calor latente, a energia térmica se transforma em energia potencial de agregação. Essa transformação altera o arranjo físico das partículas do sistema e provoca uma mudança de estado, por exemplo, de sólido para líquido, sem, no entanto, alterar a temperatura. Ou seja, o estado físico ele está diretamente ligado com a energia potencial de agregação. Quando, por exemplo, a água passa do estado sólido para o líquido, no estado líquido existe uma energia potencial de agregação menor do que no estado sólido e o gasoso uma energia potencial de agregação menor do que o estado líquido. Então, é nesse processo que está envolvido o calor latente, energia potencial de agregação. Então, altera ali a agregação das partículas. Agora, vamos revisar os estados físicos fundamentais. A gente já acabou citando. A gente tem 3 estados físicos fundamentais: o estado sólido, que é o exemplo dos cubos de gelo; estado líquido, que é, por exemplo, um copo de água, né? Água líquida num copo. E estado gasoso, a gente tem o exemplo de uma chaleira. A gente tem um líquido fervendo e a gente sabe que a água vai evaporar aqui. É água no estado gasoso. Vaporizar, perdão. A palavra correta é vaporizar. Vamos conceituar agora as mudanças de estado físico, né? A gente citou a passagem do sólido para o líquido, então vamos começar por essa situação. A passagem do sólido para o líquido a gente chama de fusão, e do líquido para o sólido de solidificação. Passagem do líquido para o gasoso a gente chama de vaporização, ou do gasoso para o líquido a gente chama de liquefação ou condensação. Do estado sólido para o gasoso a gente chama de sublimação,
e do gasoso para o sólido também de sublimação. Para a gente fechar, vamos fazer aqui um exercício do Enem de 2023, que vai dizer assim: em uma indústria alimentícia para a produção de doce de leite, utiliza-se um tacho de parede oca com uma entrada para vapor de água a 120 graus Celsius e uma saída para água líquida em equilíbrio com o vapor a 100 graus Celsius. Ao passar pela parte oca do tacho, o vapor de água transforma-se em líquido, liberando energia. A parede transfere essa energia para o interior do tacho, resultando na evaporação de água e, consequentemente, concentração do produto. No processo de concentração do produto, é utilizada energia proveniente de: a opção A, somente do calor latente de vaporização; opção B, somente do calor latente de condensação; C, do calor sensível e do calor latente de vaporização; D, do calor sensível e do calor latente de condensação; E, do calor latente de condensação e do calor latente de vaporização. Antes da gente resolver esse problema, eu recomendo que vocês pausem e pensem um pouco sobre esse problema, tentem resolver. E agora vamos tentar fazer juntos. Ele está perguntando a energia proveniente nesse processo. Ele fala que a energia vem proveniente do vapor de água, né, até aqui mais ou menos onde ele cita essa situação, né? O vapor de água entra no tacho a 120 graus Celsius e sai em água líquida em equilíbrio com o vapor a 100 graus Celsius. Essa é a primeira etapa. A gente tem o vapor de água passando de 120 graus para 100 graus Celsius. A gente sabe que o ponto de ebulição é 100 graus Celsius, então, enquanto esse vapor de água está passando de 120 graus Celsius para 100 graus Celsius, qual é o calor envolvido ali? É o calor envolvido à mudança de temperatura. Recebe o nome de calor sensível, a gente sabe. Então, a gente fica entre a C e a D. Na segunda situação, esse vapor ele sai em equilíbrio com a água líquida. O vapor de água transforma-se em líquido, liberando energia. Então, a gente tem aqui uma mudança de estado físico, de vapor, estado gasoso, para estado líquido. Qual é o calor envolvido nisso? É o calor latente? Agora, a gente fica entre vaporização e condensação. Qual a mudança de estado físico que a gente tem? A gente tem passagem de vapor, estado gasoso, para estado líquido, que a gente chama de condensação, certo? Ou seja, resposta, letra D. Bom, por hoje é isso, pessoal. Obrigada por terem assistido e até a próxima.